Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, se eu ajustar melhor aqui a câmera. Estou eu aqui de novo, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a coautora Eleusa Cristina, que é minha esposa, editora Autografia. Bem pessoal, hoje eu queria comentar algo aí sobre um desabafo aí de uma telespectadora, por questão de ética e até por questão de preservar o nome dela. Não vou citar o nome dela, mas ela está dizendo aqui tantas coisas, né? Angústia, tantas coisas angustia a gente, né? Eu mandei aqui para ela. Sim, minha amada, eu também angústia, não vou dizer que a gente tem que fugir, né? Por exemplo, tô ligando agora aqui o RJTV. Você, ó, assalto na Lagoa. Rio de Janeiro, São Paulo também tem uns probleminha aí, mas o Rio de Janeiro tá demais, né? Então, eu vejo N situações, o que eu faço? Tá aqui mostrando aqui agora, o que eu faço? Vou lá e coloco, ó, deixa eu ver aqui, Smart Club, vamos lá, acessar Netflix. Vou pro Netflix. Quando eu não vou pro Netflix, eu vou pro YouTube. Aí no YouTube eu coloco lá música ao vivo, Circo de Solé, tem N situações para me ver. Você tem que ir fugindo das coisas que estão acontecendo, tá me entendendo? Não pode se deparar com ela ou querer enfrentar elas. Então fica ligado nessa situação. Eu sei que você também tem um problema dentro de casa. Como eu também tenho problemas, tá me entendendo? A gente não pode se entregar, tem que ir dançando conforme a música, a gente ainda está aqui. Quando Jesus passou por aqui, o que ele quis dizer? O que ele disse para nós, melhor dizendo? No mundo vocês vão ter só coisa boa? Ele deixou bem claro, minha amada, no mundo vocês vão ter aflição. Por quê? Aqui é o teste, aqui é a situação que temos que passar, entendeu? Então fica firme, aqui as provas, as dificuldades, as aflições, né? A vida é assim, então não se entrega, tá bom, minha amada? Um forte abraço aí, Deus te abençoe. Então, pessoal, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, né, graças a Deus, tem outras que já estão mais confortadas, já estão mais concentradas, mais centradas com as suas famílias. Então as coisas vão acontecendo, a gente vai descobrindo algumas coisas, e aqui o comentário aqui foi sobre o dízimo, né? Eu mandei para ela uns vídeos. Eu já sabia disso, o próprio Deus tinha me revelado, não foi em vídeo, ao contrário, Deus me revela e eu vou buscar. Aí quando eu busco eu encontro, né? Então existem vários pastores, missionários, líderes e até pessoas que um dia fizeram parte de um ministério que fala sobre o dízimo. O dízimo é da época da lei. Quando Jesus veio, acabou o dízimo. E Jesus veio mostrar que o dízimo era de Moisés, da lei de Moisés. Jesus veio trazer um novo testamento. O próprio Jesus não pediu o dízimo. Ah, mas a igreja vai se sustentar de quê? A igreja tem que se sustentar de ofertas, de contribuições. Existem N igrejas aí que elas não pedem dízimo. E não é só a Congregação Cristã do Brasil, que é uma congregação que está espalhada pelo mundo inteiro, que não pede dízimo não. Existem outras igrejas que não pedem dízimo. Se eu não me engano, a Cristo Vive também não pede. Isso daí é livre de cada um. Chegar e contribuir. Por exemplo, eu conheço pessoas, eu tenho amigos meus, que na igreja deles, né? Eu conheço um amigo que é da Congregação Cristã do Brasil, se eu não me engano, é lá de São Paulo, né? E ele veio aqui pro Rio, eu conheci ele, aí ficamos amigos, e ele tá falando: olha, Douglas, eu às vezes eu dou até mais do que o dízimo no mês na minha igreja. Eu não dou só o dízimo. Agora, todo mês eu voluntariamente eu dou uma oferta para minha igreja, que lá eles não pedem, não cobram dízimos, né? Agora, existem igrejas que não cobram dízimo, mas enfatizam em cima do dízimo e utilizam o dízimo de forma certa também. Existe esse porém também. Apresenta quanto entrou e quanto saiu, porque a igreja quem é? Nós somos a igreja. E quando nós se unimos, nós formamos uma congregação. A cabeça é Cristo, nós somos o membro. E ali tem que ser apresentado quanto entrou, quanto saiu. Para que está indo o dinheiro? Antes de ir o dinheiro, tem que ser feita uma reunião
para decidir o que vai ser feito. Ó, surgiu um projeto aqui, interessa? Vamos fazer votação entre nós. Ali é votado, mas na minha igreja é assim, então tá errado. Tá errado. Eu sempre, quando falo aqui que Deus não habita em templo por feito por mãos humanas, né? Não é que eu sou contra templos feito por mãos humanas. Eu sou contra o comércio dentro dos templos. Assim como Jesus era contra. Jesus bate firmemente, tanto em Mateus 23, ele pega pesado sobre o dízimo, e ali Jesus ainda deixa claro que ele não pede dízimo, mas ele cobra aqueles que pedem. Jesus nunca pediu dízimo. Jesus nunca pediu nem oferta. Foi só 2 pães, se eu não me engano, e 5 peixinhos, né? Que diz lá nos evangelhos. E mais nada. Agora, Jesus era sustentado pelas viúvas, mas ele não pedia nada às viúvas. Isso era naturalmente, isso deve ser naturalmente. Um detalhe, que as igrejas se reuniam em casas. E tem hoje igrejas que se reúnem em casas. Eu conheci também um líder espiritual de uma igreja em casa. E eu conversando com ele, falou, pastor, já existem mais de 4.000 membros nas nossas igrejas. Em que sentido? Que se reunimos. Já somos mais de 4.000 que se reunimos em casas. Eu perguntei a ele, você não tem templo? Não, nós não temos e nem vamos ter. Porque o propósito é fazer reuniões em casas. E todos têm oportunidade e compartilhamos a necessidade entre nós. Nós estamos tentando fazer igual a igreja primitiva. Aquilo me chamou a atenção. Eu peguei o contato dele, mas eu perdi o contato dele. Eu queria muito visitar. E ele disse que não tem esse negócio de eles ficarem fazendo propaganda. Não, quando eles têm que evangelizar, eles evangelizam. Entre eles mesmos sai um grupo. Eles decidem tudo na hora. Tudo é decidido na hora. Então, achei interessante, bonito, até da parte dele me falar isso. Então, essa pessoa que conversou aqui comigo, ela ficou abatida, porque eu mandei um vídeo para ela que ela está querendo saber da verdade, ela está curiosa. Poxa, o senhor falou sobre a verdade, que sabe muita coisa. Eu falei, eu não sei tudo, mas o pouco que eu sei, que é real e é fato, e está dentro da Bíblia, eu vou te mandar. Então, eu mandei só 2 vídeos. Existem N vídeos de líderes, pastores, deixando bem claro que o dízimo é da época da lei. Inclusive, eles não pedem dízimo na igreja deles, esses pastores, tá? A oferta é voluntária. Então, no mundo tereis aflições, né? Então, ela comentou que muita coisa está vindo à tona agora. Agora eu quero compartilhar com você, minha amada, e com os demais telespectadores. Lembra que Jesus falou? Não há nada em oculto que não venha a ser revelado? O que Jesus falou é para os finais dos tempos. Porque Jesus naquela época já estava vendo muita coisa acontecendo. E Jesus já via aqui hoje, o dia de hoje, visão celestial, visão lá na frente. Não há nada em oculto que venha a ser revelado, vai ser tudo revelado. Então, meu amado, minha amada, não tem como fugir da verdade. Nós estamos na época da graça, no tempo da graça, e no tempo da graça não tem dízimo. E Jesus é o próprio sacrifício. E Jesus é a própria palavra. E Jesus veio nos mostrar o caminho, veio ser o modelo. Agora, ele não falou que nós não deixaremos de passar aflição. Por que as aflições são necessárias? Porque as moradas não é aqui, aqui é uma passagem. Mais uma vez eu volto a falar. Aqui é uma passagem. Aqui é os problemas, dificuldades. Tem, como eu falei no outro vídeo aí, tem dias que é sol, tem dias que é chuva. O que nós não podemos é se entregar. Independente dos problemas, sempre vão existir problemas, dificuldades, né? Tem aquelas pessoas que nos traem, tem aquelas pessoas que nos desapontam, tem aquelas pessoas que nos desanimam, mas a verdade ela tem que prevalecer. Outro detalhe é que Deus não precisa do seu dinheiro. Mas como nós vamos sustentar? Como eu acabei de falar. Sustentar como aquele templo? Outro detalhe, tem que observar bem. No outro dia o irmão me perguntou, pastor, é certo alugar um templo? Eu falei, olha, eu sou contra alugar um templo. Eu entendo assim, começa reuniões em casas igual Jesus. E Jesus não fundou templo. Nem Pedro e nem Paulo. Eles se reuniam em casas. Depois, na época de Paulo, dos gentios, que ele trouxe a palavra, que começou a surgir alguns templos. Mas não haviam templos. E quando eles se reuniam no templo, na época de Pedro, da igreja primitiva, eles se reuniam em frente ao templo. Se você estudar e pesquisar, você vai encontrar. Porque não tinha como eles se reunirem em templo. Por quê? O templo judaico, eles pregavam ao contrário, eles pregavam o cristianismo, não o judaísmo. E o templo era dos judeus, se pregava o judaísmo.
Então jamais eles iam aceitar que o cristianismo entrasse lá dentro e transformasse tudo. Não. Então eles pregavam na frente do templo e se reuniam ali. Por quê? Porque muitos daqueles judeus que seguiam o judaísmo estavam se convertendo ao cristianismo. E como ali já era um ponto de referência, um ponto de encontro, eles se encontravam na frente do templo. Você pesquisar, estudar, você vai descobrir isso. E não há nada em oculto que venha a ser revelado, está tudo sendo tudo revelado. E a questão de lógica e sentido, eu sempre já falei isso para as pessoas. Tem que parar para analisar a lógica e o sentido. Tem pessoas que vai não para estudar, para ler, para pesquisar. Aqui não é um livro, que eu te dou um livro e chegar para você, lê o livro. Pô, e o que tu achou daquela parte? Ah, não sei. Aí eu cito outro, né? O que tu achou da outra parte? Tá lá no capítulo 5. Não lembro. Então tu não leu o livro, meu amado. Tu não leu o livro. Porque se você lesse o livro, você ia saber. Eu faço, por exemplo, 5 perguntas do livro e a pessoa não responde as 5. É porque ela não leu o livro nada. Ela não leu o livro. Então é a mesma coisa, você tem que ler, tem que examinar. A própria Bíblia fala, examinai as Escrituras. Quando Malaquias fala sobre o dízimo, se você ler o primeiro e o segundo capítulo, você vai entender que Malaquias estava falando para a tribo de Levi. Estava falando para o povo de Israel, para os judeus. Ele não estava falando para nós gentios, nós aqui da América do Sul. Ele estava falando para aqueles que seguiam a lei de Moisés. Tá me entendendo? Não a graça, nós estamos na graça. E Jesus foi morto, um dos motivos, dentre vários, um desses motivos que Jesus foi morto foi por isso, que Jesus veio quebrar isso tudo e mostrar, deixar claro que Deus não precisa do nosso dinheiro. Nós precisamos se ajuntar com o dinheiro, com o nosso próprio dinheiro, para criar algo. Por exemplo, eu quero fazer um café, vou reunir o povo aqui em casa, fazer um culto, fazer uma adoração ao Senhor, mas eu quero fazer um café e eu vou, de repente vai vir alguém, pastor, o senhor está precisando, às vezes acontece isso, pastor, o senhor vai fazer um culto aí e tal, vai fazer um culto na praça, ou na casa da irmã tal, isso e aquilo, o senhor vai querer que faça alguma coisa, pastor? Aí eu falo, irmã, se a irmã quiser levar, vamos fazer o seguinte, então vamos reunir as outras irmãs e os irmãos e vamos fazer um acordo, cada um leva um pratinho de salgado, outro leva pão, outro leva o suco, além de salgado, cada um leva um refrigerante, ou agora é muito suco, leva uma caixinha de suco, né? E pronto, aí adora o Senhor. Era assim, desse jeito. E é assim até hoje em alguns lugares ainda, né? Aí eu falo assim, são poucos, mas está crescendo. Existem países que já estão trabalhando de novo dessa forma. Existem muitas igrejas, templos gigantescos que fecharam e agora são cinemas. Muitas pessoas não gostam de divulgar, tem igrejas enormes aqui no Brasil, que eu não vou citar o nome, tá? Mas ministérios grandes que estão fechando. Por falta de aluguel, processo, estão sendo processados, estão fechando. Em várias áreas do Brasil, inclusive no Nordeste, existem vídeos no YouTube que mostra bem claro, líderes, tá? E membros até, mostrando aqui, ó, a igreja está sendo fechada por causa de processo, isso e aquilo. E não é isso que Jesus quer. Jesus ele quer o quê? Uma coisa simples. Que nós possamos se reunir com amor, com carinho, e possamos se ajudar uns aos outros. Então, meu amado e minha amada, no mundo tereis aflições, mas isso tudo vai se reverter, como já está se revertendo. Está tudo se encaixando. E não se abale com o que vem por aí. Vai vir muita coisa ainda à tona. Assim como eu estou trazendo uma verdade, como outros estão trazendo também, surgirão umas verdades e pessoas que estão se ajuntando a essas verdades, por terem sido lesadas, às vezes nem por maldade, mas por falta de conhecimento de determinadas pessoas, que ficaram cegas no examinar a palavra. Claro que existem outras que usaram de má fé mesmo, falsos profetas, que usaram de má fé, né, para se aproveitar do dinheiro do povo e se enriquecer, comprar carro, isso e aquilo, mas isso tudo está vindo à tona. Tem muitos que estão empobrecendo também, eu conheço alguns, tá? Líderes espirituais que estão empobrecendo, que estão decaindo, tá? Então, continue, tá? Amando a Deus, continue adorando o nosso Senhor Jesus Cristo, adorando Deus Todo-Poderoso, né? Peça sempre em nome de Jesus, para Ele te revelar a verdade. E Jesus vai te revelar, Deus vai te revelar. Não importa o tempo que levar, estou recebendo vários WhatsApps, né? Comentários de pessoas que Deus está revelando a verdade, estão despertando.
Então desperta, meu amado e minha amada, para a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Meu amigo Magno, ele me mandou esse versículo, que eu já li muito. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Tem pessoas, nesse momento, estou recebendo o WhatsApp de pessoas aqui, querendo falar comigo. Então o que acontece? Tudo sobre esses comentários. Adore a Deus, ame a Deus, faça o que Jesus ensinou. Ame o próximo, viva a vida, vai se divertir, passear um pouquinho. Né? Tem vários lugares aí. Muitos conhecem minha história, dos filhos que partiram em menos de 3 anos, e nem por isso parei, muito pelo contrário. Eu e minha esposa acabou acontecendo o que a gente não imaginava. Viramos referência de casal. Antes éramos referência de família, uma família sempre unida ali, almoçando junto, participando junto de tudo, né? Desenvolvendo nossos trabalhos, né? Fazendo a obra de Deus, sempre ajudando. E aí foi o Vitor veio em 2013, foi embora em 3 dias, e a nossa filha Vitória de 15 anos veio, ficou 15 anos e foi embora. E não paramos, continuamos aqui, né? Fazemos a obra de Deus. Deus nos usou em fenômenos, né? Vivemos arrebatamento de espírito, que para outros o nome é EQM, para outros a experiência fora do corpo, para outros desdobramento. Cada religião dá um nome, né? Isso daí todo mundo sabe. Querem cada um apresentar uma coisa, na verdade é uma coisa só. Nós homens no corpo humano, nós não somos homens, nem você é mulher. Nós, espíritos ou almas em um corpo humano, né? 1 Coríntios 15, 44, corpo espiritual, corpo físico, nós nesse corpo deixamos às vezes com que o corpo humano venha se sobressair mais do que o espiritual. Aí cometemos N erros, queremos botar título em tudo, fazer isso, fazer aquilo. Aí as aflições às vezes vêm porque nós mesmos buscamos as aflições, nós mesmos buscamos aquilo que colhemos é o que nós plantamos, e nós plantamos muitas das vezes coisas erradas e colhemos coisas erradas também. Então, meu amado, minha amada, continue firme, levando sua vida. Ame a Deus, ame ao próximo, tá me entendendo? E a vida continua, como eu falei aqui para ela. Eu sempre procuro desviar do mal. Eu não quero ficar batendo de frente, eu quero me desviar. Estou sofrendo um problema, então vou buscar uma solução para resolver aquele problema. Ou não vai resolver, vai amenizar a situação. Por exemplo, meus filhos saíram daqui, não vai resolver. Entrei numa fila de doação com a minha esposa, já começamos a participar das reuniões. A qualquer hora estão chegando crianças aqui em casa, de adoção, né? Adoção, né? Vamos adotar uma criança. Então entramos numa fila de adoção, né? E vamos adotar. São crianças que estão chegando, vão ser nossos filhos adotivos. Mas será que vai ser a mesma coisa com os nossos filhos biológicos? Não vai ser a mesma coisa, mas vai amenizar. Então leva a vida, vai enfrentando as situações, né? Vai encarando as dificuldades do dia a dia. A vida é assim. Então, minha amada, você que está descobrindo muita coisa, ainda vai descobrir muito ainda. Eu também vou descobrir, todos nós vamos descobrir, até chegar, vamos acertando o eixo, né? Vamos se modelando, vamos lapidando, até chegar, de repente nós não vamos pegar toda a explicação de tudo aqui na Terra, lá no céu a gente vai ter, mas os que estão chegando agora, essas crianças, novas gerações estão chegando, eles vão ter informação, né? Vão ter as informações necessárias para entender tudo. Então, Deus está revelando e vai continuar revelando. Deus não tem pressa, trabalha devagar, como sempre, né? E foi um prazer estar com você novamente, tá bom? Que Deus abençoe todos aí. Um forte abraço. Meu WhatsApp é 21 986 31 6630. Página Projeto Vitória Cristina no Facebook e página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook, tá? Canal Douglas Cavalcante no YouTube, onde eu estou de branco. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. E canal também Projeto Vitória Cristina. Shalom Adonai.